Nossos encontros têm a perspectiva de abordar o desenvolvimento administrativo em duas grandes áreas. A primeira área é a área do faturamento. A segunda área, a área de estoque e compras. A perspectiva é ter a ótica do desenvolvimento da gestão administrativa pensando na perspectiva da relação da gestão com as mercadorias, produtos e serviços. Então, a ótica de abordagem de controles é o controle sobre as mercadorias, matérias-primas, produtos acabados, produtos que utilizamos na prestação de serviços. Então, esta é a ótica e este é o alvo dos nossos encontros. Pensar na gestão de controles, ou seja, controle sinônimo de gestão, sinônimo de gerenciamento, sobre faturamento, sobre estoque e compras. E nessa primeira abordagem, nós queremos, nesse primeiro passo, falar um pouquinho sobre conceitos fiscais, na parte 1. Conceitos fiscais, a primeira parte do faturamento aí. E, ao falar de conceitos fiscais, nós vamos falar de tributo. Tributum, ou tributo, do latim. Então, muito importante entender essa relação de obrigatoriedade, essa relação do Estado. Quero compartilhar com você algo que preparei. Trata-se de um documentário produzido pela Câmara dos Deputados. Não traz dados atualizados, mas eu quero só aqui compartilhar com vocês alguns conceitos importantes sobre a relação tributária, o cidadão e esta relação. Ela tá com vergonha. Essa é Dona Maria, 7 filhos. Trabalha numa cooperativa, recebe pouco mais de R$300 por mês. Trabalha numa cooperativa, recebe pouco mais de R$300 por mês. Pelos filhos que estudam, Dona Maria recebe mais R$134 do Bolsa Família. O marido está desempregado e, pior, está doente. Dona Maria paga todos os impostos em dia. E, por incrível que pareça, ela é uma das que mais paga. Eu trabalhei 8 dias e meio, você está dizendo agora, 8 dias e meio. Ganhei, sabe quanto? R$190. Porque foi mais material, né? Porque depende do material. Aí eu ganhei o quê? R$190. Aí eu fui, só recebi, aí só deu para as contas. Eu pago R$21 de luz, porque eu sou cadastrado por baixa renda do negócio da energia. Eu pago R$16, R$17 de água. Aí veio o gás também, que eu troco, R$43 do gás. Aí tudo aí fica pesado, né, pra mim. Ela acabou de pagar a fatura do cartão de crédito. Tem um saldo de R$200 para os próximos 15 dias. Ai, não é que o povo vai parar desse jeito, meu Deus. Dona Maria olha bem os preços dos produtos antes de colocar no carrinho. R$5. O que Dona Maria não vê é que pelas contas e compras do mês, ela paga 30% do que recebe em impostos. Os mesmos R$134 que recebe do Bolsa Família. 126,10. Porque se passar do limite, aí... Isso mesmo. Proporcionalmente, Dona Maria paga mais impostos do que os ricos. Tão exótico quanto a palavra usada para definir essa distorção.
Regressividade. Em todo o mundo civilizado, a cobrança de imposto é progressiva. Quanto maior a renda do cidadão, mais ele paga. Mas nem sempre foi assim. Na realidade, a história dos impostos começa há milhares de anos, como um tributo propriamente dito. Certo dia, um camponês resolveu, por conta própria, oferecer aos deuses uma ovelha de seu rebanho em reconhecimento à boa colheita e, é claro, à espera de anos melhores. Até aí, tudo bem. A história começa a complicar quando os donos das terras e das armas passam a impor a cobrança aos camponeses, como um imposto propriamente dito. E olha a origem da regressividade aí. Os escribas cobravam pesados impostos em nome dos faraós. O dinheiro arrecadado ia para as grandes obras. E olha que o custo da mão de obra para construir as pirâmides era zero. Os gregos criaram o Estado e organizaram a cobrança. Tinha imposto sobre venda de escravos, sobre mercadorias importadas, tributum para os romanos, que significava repartir entre as tribos. Mas os romanos queriam mais: construir e conquistar territórios. A cada vitória se apoderavam de toda a riqueza e de mais escravos. Queda do Império Romano, Idade das Trevas, tempo de incertezas e de reconstrução. Não havia mais Estado. Senhores feudais cobravam dos seus servos a melhor e maior parte da colheita em troca de segurança. Sobrava o mínimo para a sobrevivência. Assim começa a história da cobrança dos impostos, com os mais pobres e os miseráveis pagando a conta dos mais ricos. Os ingleses foram os primeiros a limitar os abusos da nobreza. Obrigaram João Sem Terra a assinar a Carta Magna, que limitava a criação de impostos. Ele cobrava 2 vezes para custear 2 exércitos. O do irmão, o rei Ricardo Coração de Leão, e outro, que estava armando para derrubar o irmão quando voltasse das cruzadas. Nesse tempo, o lendário Robin Hood tentava instituir a progressividade. Tirava dos mais ricos para dar aos mais pobres. A Revolução Francesa também deu um basta aos excessos dos reis Luíses. Um deles, Luís XIV, chegou a declarar que o Estado era ele. L'État, c'est moi! E quem sustentava o Estado? Os burgueses e os trabalhadores. Os nobres só gastavam. Cabeças rolaram. Nasceu a República. E com ela a Declaração dos Direitos Inalienáveis do Homem. Uma das primeiras medidas adotadas pela República foi acabar com o imposto sobre os alimentos. A derrama marcou a nossa história. Assim era chamado o dia em que os donos das minas tinham de pagar a cota anual de ouro estabelecida por Dona Maria, a louca. Os inconfidentes bem que tentaram nos libertar, mas a colônia ainda não estava preparada para acabar com a insanidade. Tiradentes foi enforcado e teve a cabeça exposta para servir de exemplo. Aliás, não foi por acaso que ao longo da nossa história, as principais revoluções e revoltas se deram contra as monarquias. Foi assim na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, e sempre pelo mesmo motivo: cobrança excessiva de impostos e para uso de uma minoria. Até o dia em que essas sociedades resolveram limitar, por meio de leis, o apetite voraz dos reis e rainhas. Muito bem, então aqui uma breve introdução sobre essa relação entre cidadão e o Estado. E agora, quando nós falamos e tratamos do Estado, nós tratamos de um Estado organizado. A vida em sociedade, ela não é barata. A vida compartilhada em sociedade, ela tem custo. E esse custo é dividido entre todos, quer pessoas jurídicas, quer pessoas físicas. O Código Tributário Nacional define o que é tributo.
o conceito de tributo. E nós não podemos confundir. Tributo é diferente de imposto, no que diz respeito ao conceito, já que imposto é uma espécie tributária, um tipo de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante administração plenamente vinculada. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante administração plenamente vinculada. Tributo, então, é tudo aquilo que o cidadão, seja ele uma empresa, seja ele uma pessoa física, paga ao Estado de maneira obrigatória. Esse pagamento tributário, esses tributos pagos, eles vão organizar a vida em sociedade. Nós não vivemos mais num regime de monarquia, nós não vivemos mais em regimes de imposição, regimes imperiais. Nós vivemos numa sociedade democrática, republicana, de direitos. E cada um vai compartilhar das despesas gerais do Estado. E quando nós falamos Estado aqui, é muito importante pensar no Estado como letra maiúscula, o Estado brasileiro, ou Estado no que diz respeito àqueles que têm a responsabilidade de fazer o investimento, de trazer os investimentos, de propor as soluções, de estabelecer as relações. Então, esse Estado. Se você pensa no âmbito do município, então, que tem suas funções definidas constitucionalmente, assim como o Estado, assim como a União, o Distrito Federal, se nós falarmos do município, nós vamos nos referir aqui ao Estado-município. Inclusive, aproximam-se aí as eleições municipais, estamos à véspera das eleições municipais, nessa retomada pós-Covid, e como é importante pensar que tributo é instituído em lei, só pode ser instituído em lei, e como as casas de leis são importantes nessa relação. Então, quem faz a lei no município? Os vereadores, a Câmara de Vereadores. Quem faz a lei no Estado? A Assembleia Legislativa, os deputados estaduais. Quem faz a lei para o nosso país? O Congresso Nacional. Então, quando nós escolhemos o legislativo, nós temos que pensar em todas as responsabilidades, porque se as despesas são divididas, nós podemos ter novas despesas, diminuição de despesas, porque isso tem a ver com competência. No encontro posterior, nós vamos falar de competência tributária. Dentro desse conceito, muito importante que o executivo, aqueles que administram, no caso dos municípios, os prefeitos, do Estado, os governadores, da União, o presidente da República, eles administram, junto com, evidentemente, o corpo de ministros, as secretarias, administram esses recursos e facilitam a vida em sociedade. Facilitam a vida em sociedade. A abertura de empresas, a geração de novos negócios, o movimento nos bairros, a criação de novos bairros, a criação de novas frentes de trabalho, a educação, a saúde, a segurança, a iluminação pública, o transporte coletivo. Então, são todas áreas, aqui citei algumas como exemplo, que tem custo, não é barato. Alguém precisa pagar conta, e essa conta é dividida através dos tributos pagos por cada cidadão.
por cada pessoa física, por cada pessoa jurídica. No nosso encontro seguinte, nós vamos trabalhar as espécies tributárias, os tipos de tributo. Como eu falei para vocês, imposto é um tipo de tributo. Muitas vezes ele é até levado aí popularmente como um sinônimo de tributo pela quantidade de impostos que se pagam ou porque os impostos são mais populares no que diz respeito ao pagamento da pessoa física. Mas imposto é um tipo de tributo. Então, dentro desse conceito, tributo é toda prestação pecuniária, uma parcela paga de maneira compulsória, obrigatória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, ou seja, a multa cobrada, por exemplo, infração de trânsito, não é tributo, mas se instituir em lei, todo tributo tem uma lei, e mesmo a lei que isenta o cidadão do pagamento de determinados tributos. É a mesma lei que estabelece as alíquotas e as bases de cálculo. Então, como eu sei quanto que eu tenho que pagar, porque a administração e a cobrança é plenamente vinculada. Quem institui a lei diz como que paga, estabelece os valores de pagamento e estabelece essa relação. No nosso próximo encontro, nós trataremos das espécies tributárias.